Meu nome é Keola e moro na ilha de Molokai, que pertence ao grupo havaiano. Nasci ali, casei-me com a filha de Kalamaki, um kahuna muito conhecido, um feiticeiro, como dizemos, e vivi algum tempo na casa dele. Era uma casa excelente, com muitas esteiras, travesseiros de penas e capa fino, com um salão para festas e comida à vontade. Kalamaki não trabalhava. Ninguém jamais o viu plantar taro, nem pescar, nem negociar. Mas sempre tinha dinheiro, e sempre que necessário trazia mais, nunca se sabia como. Alguns diziam que ele possuía um tesouro escondido, outros que era ajudado por espíritos. Mas embora meu sogro fosse um homem silencioso e duro, não era nada tolo, e aquilo me intrigava profundamente. Uma vez, quando precisávamos de dinheiro, ele saiu à noite, voltou com uma caixa cheia de moedas de ouro, jogou-as no chão e riu. Eu, que nunca tinha visto tanto ouro, perguntei: "Onde arranjou isso tudo?" "Numa ilha onde tudo é ouro, meu genro", respondeu, "mas só eu conheço o caminho." Essa resposta me causou desconfiança e inveja. Era difícil viver com um homem tão poderoso e misterioso. Além disso, era avarento. A comida era boa, sim, mas ele contava os cocos, os pedaços de peixe e distribuía tudo com exatidão cruel. Se alguém pegasse um pouco a mais, ele notava. Minha mulher e eu passávamos fome, mesmo com todo aquele luxo. Um dia não resisti, disse a ele: "É errado guardar tanto e deixar sua filha e genro com fome." Ele me olhou de lado com olhos brilhantes. "Tem razão", disse. "Amanhã irei buscar mais ouro, mas você vem comigo." Naquela noite ele queimou folhas e ervas que tinham cheiro forte. Murmurava palavras estranhas. Me mandou tirar as roupas e ficar parado. O calor do fogo era intenso. O cheiro me dava tontura. De repente vi tudo rodar. O chão fugiu sob meus pés e mergulhei na escuridão. Quando abri os olhos, estava de pé, em outra ilha. Era dia claro, e a ilha era linda, cheia de coqueiros e aves coloridas. Kalamaki estava ao meu lado. Sorria. "Veja bem, Keola, esta é a Ilha das Vozes. Ninguém pode nos ver, mas nós vemos todos." Olhei ao redor. Vi nativos andando e falando, mas sem nos notar. Kalamaki pegou folhas de uma árvore especial, murmurou feitiços e as queimou. Imediatamente, um grande monte de moedas de ouro apareceu. Ele as colocou numa esteira, murmurou de novo e pronto. Estavam numa caixa, prontas para transportar. "Agora feche os olhos e pense em Molokai." Obedeci. Quando abri os olhos, estávamos de volta à casa dele. As moedas estavam lá. Nos dias seguintes, fizemos isso outras vezes. Mas percebi algo. Quando voltávamos, a ilha parecia diferente. Havia menos gente. As cabanas estavam vazias. Então compreendi. Kalamaki estava matando os habitantes da ilha. Usava o ouro deles, mas deixava a destruição atrás. Era como se os espíritos da ilha estivessem se vingando. Certo dia, escondi algumas folhas da árvore mágica e fugi com minha mulher. Mas ele nos seguiu. Corremos para a praia, peguei uma canoa e tentei fugir. Kalamaki gritou palavras em língua estranha e o mar se levantou. O barco virou. Acordei numa ilha deserta, sozinho. Passei dias andando, sem comida, até que ouvi vozes, muitas vozes como um sussurro invisível. Vi árvores se curvarem sem vento, pedras rolando sozinhas. A ilha estava cheia de seres invisíveis, os habitantes mortos de outras viagens. Era a verdadeira Ilha das Vozes. Ali aprendi os nomes mágicos, os encantamentos proibidos. Conversei com os espíritos. Aprendi como voltar. Um dia queimei as folhas e pronunciei as palavras. Fui transportado novamente para Molokai. Mas tudo havia mudado. Minha mulher me julgava morto. Kalamaki tinha partido, talvez destruído pelos próprios feitiços. Ninguém mais o viu.
Hoje vivo uma vida simples, mas à noite, às vezes, ouço vozes no vento. E sei que a Ilha das Vozes continua lá, esperando o próximo tolo a buscar ouro demais. A Ilha das Vozes é um conto de realismo fantástico escrito por Robert Louis Stevenson e publicado originalmente em 1893. A narrativa mistura elementos de cultura polinésia, magia ancestral e crítica social, e é contada em primeira pessoa por Keola, um nativo da ilha de Molokai, no Havaí. Desde o início, o conto envolve o leitor em um clima de desconfiança e mistério, centrado na figura enigmática de Kalamaki, o Kahuna, ou feiticeiro, que domina os segredos de um poder oculto. A construção simbólica do conto é notável. A ilha invisível, acessada por feitiços e folhas sagradas, representa a ganância humana e o preço espiritual da ambição desmedida. O ouro, surgido aparentemente do nada, torna-se uma metáfora da riqueza obtida por meios obscuros, sem trabalho ou ética. Keola, inicialmente fascinado pelo poder do sogro, logo se vê dividido entre o conforto material e o horror de descobrir que o enriquecimento vem às custas da destruição de uma civilização inteira. Outro ponto forte da narrativa é a forma como Stevenson transita entre o visível e o invisível. A Ilha das Vozes é povoada por espíritos que sussurram, movem objetos e alteram a natureza ao redor. A invisibilidade desses seres acentua o sentimento de culpa e assombro. É como se as vozes dos mortos cobrassem, incessantemente, um preço por sua exploração. A ilha torna-se, então, um espaço liminar entre o mundo dos vivos e o dos espíritos. Algo comum em muitas cosmologias indígenas e polinésias, que Stevenson, com sensibilidade rara para um autor europeu do século XIX, tenta respeitar e incorporar. O protagonista passa por uma clara jornada de iniciação. Primeiro, é seduzido pela magia e o ouro. Depois, sofre, é abandonado, quase morre e, por fim, ressurge com um novo entendimento. Keola aprende os nomes mágicos e os feitiços proibidos, mas não os usa para dominar, apenas para retornar ao seu lar. É uma transformação que remete à tradição do herói que vai ao submundo e retorna com sabedoria. O final, em que ele ouve vozes no vento, indica que mesmo após escapar, o trauma e a culpa persistem. O conto dialoga com temas contemporâneos como a exploração de povos nativos, o impacto do colonialismo e o poder destrutivo da ganância. Kalamaki é o colonizador arquetípico, utiliza recursos que não entende plenamente, sem se importar com as consequências. Keola, por outro lado, representa o elo entre o mundo espiritual e o humano, entre a tradição e a modernidade. Stevenson usa uma linguagem econômica, porém carregada de sugestão, típica de sua prosa madura. A escolha da narração em primeira pessoa aumenta a imersão e transmite com mais força a transformação psicológica do protagonista. Em suma, A Ilha das Vozes é um conto alegórico e denso, que mistura fantasia, crítica e espiritualidade. Vai além do entretenimento. É uma reflexão sombria sobre o custo moral de se buscar poder sem sabedoria. Robert Louis Balfour Stevenson nasceu em 13 de novembro de 1850, em Edimburgo, na Escócia. Filho de uma família de engenheiros, desde cedo se interessou pela literatura, embora tenha sido pressionado a estudar direito. Apesar de obter seu diploma, nunca exerceu a profissão, preferindo se dedicar à escrita. Sua saúde sempre foi frágil, marcada por doenças respiratórias, o que o levou a buscar climas mais amenos, viajando frequentemente pela Europa, América e Oceania. Esses deslocamentos tiveram grande influência em sua obra, especialmente nas descrições de paisagens exóticas e culturas distintas. Stevenson ficou mundialmente conhecido por clássicos como A Ilha do Tesouro, 1883, O Médico e o Monstro, 1886, e Raptado,
1886, obras que combinam aventura, psicologia e crítica social. Sua escrita se caracteriza por um equilíbrio entre ação e introspecção, e uma linguagem acessível que nunca sacrifica a profundidade. Na década de 1890, já debilitado, mudou-se para a ilha de Upolu, em Samoa, onde viveu seus últimos anos. Lá tornou-se muito respeitado pelos habitantes locais, que o chamavam de Tusitala, o contador de histórias. Stevenson faleceu em 3 de dezembro de 1894, aos 44 anos, deixando uma vasta obra que continua influente até hoje. Seus contos mais tardios, como A Ilha das Vozes, revelam um autor em pleno domínio do ofício, atento às tensões do colonialismo, aos mistérios da mente humana e à finitude da vida. O canal Audiobook Ilustrado só ilustra obras de domínio público ou com a autorização do autor ou do detentor da propriedade intelectual. Esta versão é uma tradução livre, realizada pelo próprio canal. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com todos que amam literatura e histórias incríveis. Nos vemos no próximo vídeo.